Revelações sobre o fim do menino Bernardo. A polícia e o Ministério Público concluíram que 4 pessoas, o pai, a madrasta, a amiga e o irmão dela, são os responsáveis pelo crime. Novas testemunhas ajudaram a incriminar os suspeitos. 2 mulheres que falaram com exclusividade ao Domingo Espetacular. Essa é a nossa reportagem da semana. Esta mulher não conheceu o menino Bernardo e nem o pai dele, mas foi amiga íntima de Graciele, a madrasta do garoto. E foi de Graciele que ela ouviu os planos do casal. Ela disse assim, que a guria preparada a incomodar só embaixo da terra. Deu, tá louca, guria, como assim? Ela, como o pai dele diz, ou é no fundo de um poço ou embaixo da terra. Esta outra mulher trabalhou ao lado do pai de Bernardo em um hospital por mais de 6 anos. E foi a primeira a perceber que várias ampolas de um certo remédio haviam desaparecido. Se sumir de uma em uma, talvez a gente não perceba, né? Mas aquele dia eu vi porque foram várias. Cecília e Sandra nunca se encontraram. Mas para a polícia, elas são testemunhas fundamentais contra a madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini, e o pai do menino, Leandro Boldrini. Sandra Cavalheiro conviveu com Graciele por cerca de 5 anos antes da enfermeira conhecer o marido. Ela sempre na brincadeira, que ela queria casar com o médico. E até eu brincava, tu vai, já trabalhou em vários hospitais, como é que não achou médico ainda, sabe? Nessa época, Graciele era vizinha de Sandra em Redentora, no interior do Rio Grande do Sul, na mesma região da cidade de Três Passos. Nestas fotos, tiradas há cerca de 6 anos, as duas aparecem juntas. A testemunha-chave para a investigação recebeu o Domingo Espetacular com exclusividade na última quarta-feira, um dia antes de o Ministério Público acusar formalmente os suspeitos. Ela contou que depois de 4 anos sem contato, Graciele a procurou no fim de janeiro. A conversa girou em torno de um único tema: o ódio que a madrasta e o pai nutriam por Bernardo Boldrini. Ela falava assim, aquele guri era um psicopata, um demônio, que corria com faca atrás do pai, atrás dela, que teve que colocar câmera no quarto da menina, que ele ia matar a criança, a filhinha dela, e que era isso aí, que era um psicopata. Graciele teria revelado à amiga os planos do casal para matar Bernardo. Ela e o Leandro queriam ver essa criança morta, como ele dizia, no fundo de um poço ou embaixo da terra. Ela disse isso com essas palavras. E eu fiquei apavorada, tá louca, guria, não é assim. Procura um psicólogo, os psiquiatras largaram mão dessa criança. E eu e a avó materna. Depois que ela viu que ele é um psicopata, ela também não quer saber. Sandra diz que só não denunciou o casal porque não acreditou nas ameaças. Mas depois do crime, procurou a polícia voluntariamente para contar o que sabe. A delegada acredita que Graciele já tinha a intenção de buscar um cúmplice ou uma cúmplice para matar Bernardo. Ela entendeu que a Kelly, né, que é a Graciele, teria ido procurar ela para fazer uma proposta para ela ser Edilvânia, vamos dizer assim, para ela fazer o papel da Edilvânia. Não me propôs nada, porque também eu não deixei chance dela, porque na verdade eu achei que era brincadeira dela, né? Que jamais ela seria capaz de matar uma criança. Segundo a polícia, a amiga Edelvânia Viganovics ajudou Graciele a executar Bernardo em troca de dinheiro. Bernardo Boldrini desapareceu em 4 de abril. O corpo só foi encontrado 10 dias depois, enterrado numa cova nos arredores de Frederico Westphalen, cidade próxima de Três Passos e Redentora. Em Frederico Westphalen, as câmeras de segurança deste posto de combustíveis registraram o encontro de Graciele, também chamada de Kelly, com a amiga Edelvânia. O vídeo foi divulgado nesta semana e mostra os últimos momentos de Bernardo com vida. Era 1h da tarde e 56 minutos.
Graciele para a caminhonete preta na rua próxima à casa de Edelvânia. A amiga já está esperando. Ela vai até o carro, as duas conversam um pouco. Logo surge uma vaga do outro lado da rua. Edelvânia atravessa e Graciele estaciona. A madrasta desce da caminhonete com Bernardo. A cena mostra o garoto bem ao lado dela, em direção à calçada. Os dois entram no carro de Edelvânia, parado quase ao lado. Segundos depois, o veículo prata deixa o local. Graciele e Edelvânia voltam ao posto sem Bernardo quase 2 horas depois. Andam até o carro da enfermeira. Conversam um pouco e se despedem. Edelvânia vai em direção à casa. E Graciele sai com a caminhonete. Bernardo morreu nesse intervalo de tempo. Edelvânia confessou o crime. Ela e a madrasta teriam dado uma injeção letal ao menino e enterrado Bernardo na cova de Frederico Westphalen. A polícia descobriu que Edelvânia recebeu R$6.000 à vista. Com o dinheiro, pagou uma parcela do apartamento onde mora. Pela denúncia do Ministério Público, Edelvânia Viganovics e Graciele Ugolini são acusadas de ocultação de cadáver e homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de veneno e dissimulação. As duas teriam enganado Bernardo para levá-lo ao local do crime. Primeiro, toma este comprimidinho para não enjoar na viagem. Entra no carro porque nós vamos fazer tal coisa que é do teu agrado. Depois, fica quietinho que tu vai ser benzido e para a benzedura fazer mais efeito, eu preciso te dar uma picadinha no braço. E aí, assistem à morte da criança, Bernardo, definhando em frente a ela, Graciele e sua comparsa Edelvânia, às margens de um riacho em Frederico Westphalen. Para a polícia e o Ministério Público, não há dúvidas também quanto ao envolvimento do pai. Leandro Boldrini, pai da vítima, é o mentor intelectual e o garante deste crime. Ele tinha o domínio do fato. A decisão da morte do filho foi dele. A prova existe. Leandro Boldrini vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e ainda falsidade ideológica por ter procurado a delegacia para registrar o falso desaparecimento do filho. Telefonemas entre parentes interceptados com autorização judicial reforçam a tese da acusação. Neste trecho, o padrasto de Graciele conversa com uma prima dela. Os dois concordam que Leandro sabia do crime. Agora, nada me faz pensar diferente. Até pelos 5, 6 dias que eu convivi aí na procura ajudando na procura do Bernardo. Eu também. O que eu convivi com o Leandro. Me leva a crer e ter certeza de que... O mentor ideológico é ele. Eu não tenho dúvida disso. Nesta outra ligação, o diálogo é entre o padrasto de Graciele e o filho dele. Ô pai, mas o Leandro tem a ver, né? Claro que tem. Ontem ela escreveu ela mandou uma carta para Simone ontem, inocentando ele. Os advogados se reuniram semana passada, daí era uma estratégia. Tá? Para ele sair, por causa do sustento de tudo, né? Para ele sair, ela fica pagando lá e depois. Só um jeito. Vai ficar 10 anos presa. Não fica 10, 5, 6 anos. Não? 5, 6 anos, 7 anos. O inquérito tem mais de 100 depoimentos. São cerca de 2.000 páginas. Nós temos uma narrativa de uma situação de que... Desculpa. De que Leandro deixava Bernardo comer no prato do cachorro.
e achava graça disso. Bebê engatinhando e comendo no prato do cachorro. Este documento, uma receita médica, é um dos indícios contra o pai de Bernardo. Ele mostra a suposta assinatura de Leandro Boldrini pedindo a compra de um medicamento. Os comprimidos de midazolam foram comprados nesta farmácia de Frederico Westphalen por Graciele e Edelvânia. A polícia solicitou um exame grafotécnico para verificar se a assinatura que aparece na receita é mesmo de Leandro Boldrini ou se é uma falsificação. É um receituário azul que tem o carimbo e uma assinatura semelhante a dele. O carimbo dele e uma assinatura semelhante a dele. O preenchimento não é a letra dele. Parece não ser a letra dele. Tem um forte indício, né, da participação até material dele. Né? Isso que é um receituário dele. O medicamento que a madrasta e a amiga dela compraram é exatamente como esse aqui. Uma caixa com 30 comprimidos. A bula do remédio diz que a superdosagem não leva à morte, mas especialistas afirmam que se a substância for injetada diretamente na veia, pode sim provocar uma parada cardiorrespiratória. Quando você injeta midazolam endovenoso, o efeito dele é extremamente rápido. Então, quando injeta, 1 a 2 minutos já tem efeito anestésico, tem efeito hipnótico também. Uma injeção endovenosa associado com uma dose pré-dose oral, poderia até promover uma parada respiratória. Então, ele não para o coração, mas ele pode diminuir ou inibir tremendamente, enormemente, significantemente, a capacidade de respirar. O pai de Bernardo é médico em um hospital e tem uma clínica particular. A madrasta é enfermeira. A amiga Edelvânia também trabalha na área da saúde. Os 3 poderiam entender o funcionamento do remédio. Os laudos finais sobre a morte de Bernardo ainda não saíram. A polícia não sabe qual substância matou o menino, mas tem certeza que ele engoliu os comprimidos de midazolam. A substância foi encontrada pelos médicos legistas no estômago e em outros órgãos de Bernardo. A polícia também desconfia que o midazolam estava na injeção aplicada em Bernardo no momento da morte. Na sala de endoscopia do hospital, onde Leandro Boldrini trabalhava, várias ampolas do medicamento simplesmente desapareceram 2 dias antes da morte de Bernardo. A técnica em enfermagem Cecília trabalhava na sala de endoscopia ao lado do pai de Bernardo. Foi ela quem percebeu o desfalque no armário de medicamentos e alertou o Graciele, a quem chama pelo apelido de Kelly. Eu disse, Kelly, tu viu que sumiu umas ampolas de midazolam? O doutor Leandro estava fazendo uma colonoscopia, isso eu me lembro. E ele nem olhou, nem para mim, nem para ela. Ele continuou olhando a tela. E daí ela disse, então vamos ter que colocar um cadeado ali nesse armário. Cecília conta que Graciele tinha livre acesso às dependências da clínica do marido e também do hospital. Ela tinha acesso porque ela era a mulher dele. O bloco de receitas dele ficava todo assinado já para facilitar ou não? Lá não, mas no consultório tinha receita assinada. Sempre tinha, porque se eu precisava uma receita, eu ia lá pegar. Apesar do depoimento comprometedor, Cecília acredita na inocência de Leandro Boldrini. Eu digo pra ti que ele é inocente. Só não soube reagir contra ela. Ela foi muito astuta. Ela só começou a tratar mal o guri depois que ela engravidou. Quando a trama toda estava feita. E ela teve o Para a promotoria, Leandro agiu também por interesse no patrimônio do filho. Bernardo teria direito à metade da herança deixada pela mãe, Odilane Uglione. Segundo a investigação policial, a mulher se suicidou em 2010, mas a família dela questiona a investigação e os laudos sobre a morte. Além dos 3 suspeitos, o Ministério Público acusa também o irmão de Edelvânia. Evandro Virganovics está preso temporariamente. Ele é suspeito de cavar a cova em que o menino foi enterrado.
O Domingo Espetacular tentou contato com os advogados que defendem os 4 acusados, mas eles não quiseram gravar entrevista. O próximo passo é com a Justiça, que já aceitou a denúncia do Ministério Público contra os 4 acusados da morte de Bernardo Boldrini. Se condenados, eles podem ficar até 30 anos na cadeia. O que aconteceu? Estão lá presos. E o guri? Quem vai buscar esse guri de volta por um engano? Por que mataram ele? Por quê? Por quê?